É dependência química objeto, hoje do assunto, e como isso pode atrapalhar o planejamento sucessório e a relação familiar. Olha só, é sobre isso. É isso. Né? Então, o que acontece? Normalmente as pessoas acham que só acontece na casa dos outros, e de repente, quando acontece na casa dele, pode ser um filho, mas pode ser o pai, pode ser a mãe, um irmão, e a família tenta abafar, a operação abafa. Né? As pessoas não estão preparadas para tratar dessa coisa, e que, de uma certa forma, existe no Brasil uma cultura de que tudo é normal. Né? Você vai hoje ver a quantidade, só vê agora na época do carnaval, a insensatez que tem de gente, de abuso de todo tipo de droga, do álcool, de todo tipo de droga, e as consequências disso, e tudo normal, né? Fica numa boa. E normalmente as pessoas são surpreendidas, né? Tem muita família, pai aí, que não sabe, né? Acha que é uma bebidinha só ali e tudo mais, e não sabe o que está por trás da gravidade. Só descobre quando a pessoa, muitas vezes, está ali no fundo do poço, né? No fundo do poço. Olha, Tiago, deixa eu dizer, o que acontece desse estigma, meio estigmatizado, é porque quando acontece na sua casa, a pessoa sente, os pais, principalmente os pais, né? Sente culpa e vergonha. Então, ele vive o mesmo processo do luto, ele tenta negar. Acho que aquilo ali vai passar, Verdade. e aí vai passando um ano, 2, 3, a coisa não vai se agravando, e quando ele vai tomar posição, a coisa já está numa situação, num estado bem avançado. Em torno de 3 a 4 anos, a coisa já tomou um tamanho que fica difícil. E a pessoa não sabe pedir ajuda a quem? Primeira coisa que tem que saber é o seguinte: se está acontecendo isso na vida de uma pessoa, tem que tomar consciência que isso é uma coisa que está acontecendo sempre no mundo todo, e que ninguém precisa sentir culpa, e muito menos com vergonha. Tem que procurar ajuda. É a vergonha. Eu vejo que a vergonha atrapalha mais, que é o medo do julgamento do outro. Falar, lá o filho está com problema, né? Fica com medo da fofoca. Sendo que é uma coisa que hoje em dia tá muito comum, né? E acaba que você omitir e esconder, inclusive, de outras pessoas, acaba atrapalhando o tratamento. Exatamente. E é assim, normalmente as pessoas acham que a vergonha, porque ele, no fundo, também já criticou os outros, já falou. Né? Assim, que eu acho assim, que hoje foi banalizada a questão da droga de um jeito, porque não é, quando o cara pensa em droga, hoje pensa nessa questão do crack, da maconha, do álcool, mas tem muita gente dependente de Lexotan, de pantoprazol, de Viagra, tem cara novo dependente de Viagra, tem de ansiolítico, de depressivo, quer dizer, eu estou com um grupo de colegas e amigos meus, na faixa de 60 anos, 50 anos, que estão dependendo de depressivo, o cara toma remédio de depressão já há 4, 5 anos, quer dizer, a medicação que podia ser utilizada no momento de pico para poder resolver, mas aqui já passou normal. Os caras estão um depressivozinho dele, então ele não acha que precisa sair daquilo ali e se acostuma. Né? Isso eu me lembro muito da citação de um texto bíblico que diz assim, do espinho na carne. As pessoas falam muito espinho na carne, né? Essa questão de Paulo. É que o espinho, ele maltrata, mas não mata. E as pessoas vão se acostumando com o espinho, tem um espinhozinho e tal. E nessa questão da dependência química, o que mais acontece é o seguinte: ele vem em decorrência de um conjunto de fatores, ninguém fica dependente de uma droga, não fica dependente de um dia para o outro, foram muitos anos, e também não tem solução imediata. Uma coisa que foi construída ao longo de muitos anos não vai ser com uma medicação no aqui e agora. E a gente está vivendo essa cultura hoje, que é a cultura do aqui e agora, está todo mundo ligado no tudo que é aqui e agora, né? Controle remoto para tudo. Mediatismo, né? Assim? Sim. E isso não funciona. Então, o que é que eu tenho que saber? Na hora que chegou a sua oportunidade de lidar com isso, viver essa experiência, entender que tem saída, tem ajuda e que tem muitos mitos que precisam ser derrubados. Muitos mitos. Deixa eu lhe perguntar nesse assunto. A gente falando da terceira idade, qual é o vício maior hoje do idoso que você vê? Você comentou sobre remédios, medicação. Mas como é que você tem visto a terceira idade encarar, não perceber que tem dependência química também? Porque muitas vezes eles estão preocupados com o filho ali que está usando drogas, como você falou. Mas como é que você tem visto os idosos, a dependência química deles? Eu fui vítima dessa. Por exemplo, eu fiquei viúvo em 2009, meus 4 filhos, para você ter ideia, eu sepultei a minha esposa no dia 9 de janeiro de 2009. 9 de janeiro de 2009, já faz 16 anos quase, né? No outro dia, o meu filho mais velho foi para Brasília, que mora em Brasília. O segundo já estava casado, foi para a casa dele. E os 2 de São Paulo, que estavam estudando em São Paulo, foram também. Então, eu fiquei só.
e viver essa experiência da solidão, de ficar só, aquele negócio todo. E vem a dificuldade de tristeza e depressão. E um amigo meu, por acaso médico, disse, pai, por que você não toma uma taça de vinho? Um vinhozinho é bom. E eu comecei a tomar uma taça de vinho toda noite, eu morando sozinho, eu moro num condomínio só. Para relaxar? Para relaxar, eu gosto de ouvir música, show, um vinhozinho, e foi muito bom. Só que eu... Gostou de relaxar? Eu estava tomando uma garrafinha por dia. Então, todos os dias, não ficou numa taça. Eu, de repente, estava tomando 2, 3. E todo dia tomava uma taça, uma garrafa de vinho. E o que acontece? O álcool, você tomou, você vai dormir. Eu durmo ligeiro. Mas se acorda no meio da madrugada, ele não dorme mais. O álcool é depressor do sistema central. Então eu que estou vendo isso, tem muitos colegas nossos, são pessoas nessa idade que, vamos supor, 50, 60 anos, que os filhos já se formaram, saíram de casa, né? Alguns, né, não têm o hábito, ninguém descobriu um outro sentido para a vida, e entrou nessa de beber socialmente. E aí, se você vai falar com ele, não, ele só bebe socialmente. Bebe vinho. Todo dia bebe socialmente. Socialmente. Esse é o problema. E isso é muito sério porque a gente vê, só para fazer uma reflexão, Tiago, se você andar aqui no Brasil, assim, principalmente no Nordeste, é muito comum, o que você mais vê, sabe o que é? Farmácia e bar. Parece que são sócios eles. Aquele barzinho da esquina, com sinuca, com dominó, carteado. Então, o cara abre uma farmácia, manda o cara abrir um barzinho ali perto ali, porque aquela turma do barzinho vem para cá depois, vai para lá para o bar, aí vem gastite, refluxo, depressão, o cara sai de coisas, né? Porque aí ainda botaram assim uma história que você vai hoje ver em aniversário de criança de 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, o que só tem é bebida, é festa de adulto. Eu tive 4 filhos, criei meus filhos, eu não me lembro de uma festa de aniversário de um filho meu, de 4, 5 anos, 6 anos, com bebida. Era bolinho, um refrigerantezinho, os coleguinhas paravam por ali. Hoje, não são poucas as festas que eu vou, de sobrinho, né, e amigos e tal, que mais tem é bebida. Então, a criança se cria num ambiente de que bebida é normal. Então, vê o pai bebendo, a mãe bebendo, todo mundo bebendo, e ele está achando que está normal. Então, é o exemplo, não adianta. Por bem, é o exemplo. A gente dá o exemplo. E eu vivi essa experiência porque quando eu descobri que tinha um filho meu que estava abusando na droga, eu fui falar grosso com ele. Ele disse, como é que você pode falar grosso para mim, pai? Você passava domingo bebendo, bêbado. Casa de praia, bebia todo dia. E eu achava que não era, quer dizer... Então, tem muito... É muito comum, eu tenho acompanhado... É uma hipocrisia, né? Eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu estou aqui falando para você não largar, mas eu faço aqui. E filho usa isso, né? Olha, não são poucos, eu ajudo lá em Maceió, uma comunidade que é organizada pela Igreja Católica e uma clínica de internação involuntária, onde estão os filhos dos... E a dor, tanto do cara que está na família de baixa renda, na parcela da sociedade mais fragilizada, como da abastado, a dor é a mesma. A dor é a mesma. E a gente fica vendo o seguinte, e a dificuldade maior que eu vejo nas pessoas que eu começo a conversar, o cara tem dificuldade de deixar de beber. Eu tenho um colega meu que o filho já teve 2 overdoses, quase morre, e ele diz, não, eu não abro mão, ele bebe o uísque dele todo dia. Ele acha que o uísque dele ele pode beber todo dia. E o filho não pode fumar uma maconhazinha dele. Como é que pode? Vira uma competição, né? O sujo falando mão lavada e fica isso. É perigoso. A questão que... Na Bíblia, em João 13, fala, né? A gente tem que dar o exemplo. Jesus deu o exemplo, lavando os pés, e a gente tem que fazer isso sempre, né? Dos discípulos. Então, o exemplo, a maior parte que eu vejo, não é só de liderança, onde quer que seja, mas se a gente permeia, já é uma próxima pergunta que eu vou preparando sobre legado. Legado tem a ver com o que a gente planta na pessoa, e a gente vai plantar coisas boas e ruins. Se você quer ajudar alguém, você tem que ser exemplo dessa renúncia. Como é que me fala um pouco que é sobre isso, sobre a codependência, como é que é o papel, porque a pessoa adoece. Quem tem um problema, acaba que os pais acabam vivendo a mesma do... Não sei se você considera a dependência química como uma doença ou é um estado atual. Como é que você enxerga isso? O que eu aprendi agora nessa minha experiência é assim, normalmente esse termo não é bem colocado. Assim, dizer que o cara é dependente químico, o cara está dependente químico. Você pode ver que normalmente as pessoas começam com 12 anos, 13 anos, 14 anos. Tem casos absurdos de 9, 10 anos. Tem casos de pais que dá bebida a menino com 4, 5 anos. Dá uma cervejinha para o menino beber. Bota a chupetinha na cerveja e dá para o menino beber.
Mas, normalmente, a dependência da droga ela começa a partir de 13, 14 anos. E é exatamente no momento que a criança sai de casa Veja como é o sistema. O ser humano, quando chega aqui nesse mundo, meu Deus, ele vive vários sistemas. O primeiro sistema é o ventre da mãe. Uhum. Então, o mundo é ele com a mãe, e mais ninguém. Não tem nem o pai aparece depois. Depois que o bebê nasce, ele vai viver a família, o pai, a mãe e o irmão, se tiver. Ali vai dar uma conexão. Depois ele vai para a escola. Mas depois dessa fase de 2, 3, vai para o mundo. E o mundo está lá oferecendo todo tipo de coisa boas e ruins. A questão é a seguinte: se a pessoa tiver vivido a fase do ventre da mãe, os primeiros anos e os primeiros 6 anos, ele vai ter uma forma de encarar as coisas do mundo de uma forma segura, confiante. Então, o que tu observa? Normalmente, as pessoas que estão na dependência química, que dependem disso, vem fruto de uma família chamada disfuncional. Alguma coisa a família não funcionou.